Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma maneira muito, mas muito inteligente de captar recursos para um negócio. O nome disso é alavancagem financeira planejada. A ideia aqui é mostrar como o sistema de consórcio, que muita gente conhece de um jeito mais simples, pode na verdade ser uma ferramenta poderosíssima de engenharia financeira. Pois é, essa é a pergunta de R$ 1 milhão, não é mesmo? Todo negócio que quer crescer se depara com esse dilema. O crédito tradicional, lá no banco, muitas vezes vem com juros que acabam virando um verdadeiro freio para a expansão. Mas e se existisse uma alternativa? Uma saída mais estruturada e principalmente mais inteligente? Certo. Antes de mostrar a solução, a gente precisa entender bem o problema. Vamos dar uma olhada rápida no porquê o crédito tradicional pode ser uma armadilha. Olha, o roteiro é quase sempre o mesmo, né? Juros compostos, que são aquela bola de neve, muita burocracia, termos que restringem a operação e, o pior, uma dívida que já nasce pesada, impactando o fluxo de caixa desde o primeiro dia. É um cenário que, muitas vezes, pode acabar sufocando o negócio antes mesmo de qualquer retorno aparecer. Ok, agora sim, vamos falar da alternativa. E preste atenção, não é sobre aquele consórcio comum que todo mundo conhece. A gente está falando aqui de uma metodologia financeira avançada, pensada especificamente para o crescimento de uma empresa. A ideia central é essa aqui, ó. Ao invés de buscar um único empréstimo, grande e caro, a estratégia é montar um portfólio, uma carteira de cotas de consórcio. E qual o objetivo? Simples. Criar um fluxo de crédito planejado, previsível, que vai entrando na empresa de forma escalonada e com um custo muito menor. E as vantagens? Bom, elas são bem claras. Primeiro, o capital da empresa fica preservado. Segundo, cria-se um cronograma financeiro, ou seja, previsibilidade total. O custo é super competitivo, com um teto de 1% ao mês. E o mais importante, sem juros sobre juros. Além de tudo, é um plano que se adapta e cresce junto com a necessidade do negócio. Beleza, a teoria é ótima. Mas como isso funciona no mundo real? Vamos sair do papel e ver, passo a passo, como essa engenharia financeira é construída na prática. Para ficar bem fácil de entender, vamos usar um exemplo. Imagina um empresário que precisa de R$ 1 milhão para expandir a operação. Esse é o nosso alvo. E para chegar nesse 1 milhão, bom, o capital inicial, o dinheiro que precisa ter em mãos para começar a estratégia de lances é de apenas R$ 100 mil, ou seja, só 10% do montante total que se quer levantar. Agora, atenção, porque aqui estão os dois pilares que fazem a operação funcionar. Primeiro, claro, o capital para os lances, que é o motor de arranque. E segundo, um ponto fundamental, uma garantia imobiliária. É essa garantia que permite amarrar todas as cotas e, o mais importante, acelerar a liberação do crédito total em espécie. Olha que genial esse fluxo! Com aqueles 100 mil iniciais, a gente oferta os lances e contempla as primeiras cotas. O crédito liberado volta para o caixa e é usado para dar lances no mês seguinte. Pensa só, o próprio crédito que o sistema gera começa a financiar as próximas etapas. É um ciclo que se retroalimenta, um verdadeiro efeito de bola de neve. Isso se repete até o objetivo de 1 milhão ser atingido e, no final, o capital inicial ainda volta para o caixa. E para garantir que esse ciclo aconteça de forma previsível, todo o planejamento é construído em cima da modalidade de lance livre. É isso que permite calcular as ofertas para que as contemplações aconteçam de forma programada, mês a mês, sem surpresas. Mas olha que interessante, tem como otimizar ainda mais. Embora o plano seja feito com base no lance livre, que tem um custo maior, nada impede que as cotas sejam contempladas por sorteio ou outras modalidades mais baratas. E quando isso acontece, o custo daquela contemplação específica despenca, o que no final das contas reduz o custo médio de toda a operação. É um bônus. Que tem mais uma camada de otimização no final. Ao invés de simplesmente quitar o saldo das cotas, elas podem ser transferidas para outra pessoa, um terceiro. Isso é o que se chama de assunção de dívida. Na prática, essa manobra pode reduzir o custo total da operação, tornando o resultado financeiro ainda mais vantajoso. Bom, agora que a gente já entendeu a estratégia, vamos fazer o que todo mundo gosta: colocar as duas opções lado a lado numa comparação direta. De um lado, a gente tem a alavancagem com consórcio, do outro, o financiamento tradicional do sistema bancário. A lógica por trás de cada um é completamente diferente. E essa tabela aqui resume tudo. Olha só. Custo do capital, competitivo e sem juros compostos no consórcio, contra juros altos e capitalizados no banco. Burocracia, simplificada contra um processo super complexo. Garantias, proporcionais ao que já foi liberado contra garantias extensas e cheias de restrições.
E o fluxo de caixa? Parcelas que diminuem com o tempo versus parcelas altas e fixas desde o começo. E o ponto final, que para mim é o mais crucial. Previsibilidade total de um lado contra a total incerteza do mercado do outro. Fica bem claro qual é o caminho mais inteligente, né? Então, a pergunta que fica é: qual o caminho para implementar uma estratégia de capital tão bem estruturada como essa? O processo é todo feito com uma consultoria especializada para garantir que cada passo seja preciso. Começa com um diagnóstico, para entender a real necessidade. Depois vem a modelagem financeira, com simulações detalhadas. A partir daí é apresentada uma proposta formal, bem clara. E por fim, a execução, que é acompanhada de perto por um especialista. Para colocar uma operação dessa de pé, a orientação de quem entende do assunto é sem dúvida fundamental. E a pessoa por trás dessa expertise toda é o especialista Roger Bicalho. Então, para quem se interessou e quer entender como essa metodologia pode se aplicar ao seu negócio, o contato para uma conversa mais aprofundada, mais estratégica, está aí na tela. Fica então a reflexão final. Em vez de apenas sair procurando crédito, que tal começar a arquitetar o capital? A alavancagem financeira planejada é exatamente isso. Um caminho para crescer com previsibilidade, com controle e, claro, com um custo muito mais otimizado.